Fala, povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pop Paul, o podcast do Pet Paul. Muito prazer em estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje a gente escolheu aqui uma luzinha mais intimista, então a gente vai mudando aqui nossos aspectos técnicos do podcast a cada vez. Agradecer também ao Henrique, que está aqui, nossa produção. Então, sempre que eu mencionar a produção, vocês já sabem que é o belíssimo homem que se encontra atrás aí dessas câmeras, Henrique. Hoje a gente está aqui com Ana Ferreira, Alice Monteiro e Vicente Ferreira para falar sobre metodologia. Então, eu sei que esse é um tema que todos estão ávidos por compreender mais e falar sobre. Eu percebo nas minhas aulas de metodologia que esse tema aquece os corações de todos os politólogos e estudantes de ciência política por todo o Brasil. Tá bom, não é bem verdade isso, mas é super importante tratar do tema, né? Principalmente se a gente espera ter uma aproximação que seja mais analítica da política enquanto cientista político. O nosso tema, então, esse é mais um daqueles episódios, né, mais conceituais, assim, do PET, gente que, na verdade, está com uma grande produção audiovisual aqui. Então, esse é um dos diversos programas. Vocês provavelmente já vêm acompanhando a gente aí no PET Circula, no programa das Servidos PET, Servido de Ciência Política, já mudou o nome, enfim. Tem praticamente Estudos POL, né? A gente está concorrendo aí com o Estúdios Flow, tem vários programas e, enfim, provavelmente o nosso tem um pouco mais de conteúdo que o deles, sabe-se lá, não sei. Bem, o vinheteiro nunca está aqui, mas talvez isso não seja uma perda tão grande para o programa. Então, hoje a gente vai falar de metodologia, especialmente de um livro. Então, o nosso episódio de hoje, a gente tem 6 capítulos de livro para falar, cada um deles vai falar sobre um tema em específico. Todos esses capítulos fazem parte do livro The Ideational Approach to Populism, que é editado pelo Hawkins, pelo Kaltwasser, um pessoal que vem estudando o populismo há muito tempo. Esses capítulos são um capítulo introdutório, um capítulo de conclusão, um capítulo sobre análise textual no sistema partidário do Reino Unido, um texto sobre a Croácia, um texto sobre surveys com experts e um texto sobre surveys de opinião pública. Então eu poderia até ler o nome dos autores e dos capítulos aqui, mas eu acho que é soar bastante como aqueles programas de rádio assim da 93 FM, Sinério Conner com Fernandes. Eu acho que não é o mais adequado aqui, né? Então, a gente vai começar falando um pouco, vamos começar com o Vicente aqui, que vai explicar um pouco pra gente, assim, ou dar aquele contexto de por que é importante ter diferentes métodos para estudar o populismo, por que efetivamente é importante ter algum método qualquer que seja, né? E por que é importante combinar métodos para estudar o populismo no contexto da nossa pesquisa e no contexto do nosso PET. Sim, é interessante, né, Fred, que você comentou sobre como o tema é um pouco espinhoso, né? Mas eu acho que, diante dessa popularização que a gente tem visto do termo, né, desse significado de populismo, a gente vê no senso comum, na mídia, às vezes em jornal, ou até passando pelo Twitter, a gente vê as pessoas comentando que alguém é populista ou algum partido é populista. Eu acho que a gente, enquanto cientistas políticos, temos que pensar, então, o que é isso, né? Acho que esse é o começo, assim, tentar pensar o que é o populismo e alguma forma de tentar medir isso, né? Alguma forma de tentar entender, olhar para o mundo e olhar para as coisas que acontecem e ver, bom, isso pode ser populismo, isso não pode, isso é mais, isso é menos, enfim. Então, nesse sentido, acho que a ciência política pode contribuir para a gente sair um pouco só do eu acho que isso é populismo, eu não acho que isso é populismo, para talvez começar a olhar para o que significa populismo inicialmente, né? Porque eu acho que o método já está embutido de alguma forma de entendimento do que é ou não populismo e tentar olhar para essas características reais que acontecem para poder entender esse fenômeno como fenômeno social, né? Um fenômeno político. Então, esses diferentes métodos que a gente vai ver aqui um pouco hoje dizem sobre formas diferentes de como entendem o populismo
e a partir disso, de forma diferente, de mensurar esse populismo nas coisas que a gente está tentando observar, né? O legal é que isso confere um grau de transparência que é importante para quem quer produzir qualquer tipo de análise mais rigorosa, um pouquinho, né? Porque senão populista vira quem eu não gosto. E aí é complicado porque eu posso deixar de gostar de políticos diferentes por razões muito diferentes. E eu acho que a ideia aqui é a gente tentar, de alguma forma, quando percebe, né? Quando entende as razões de políticos populistas emergirem ou as consequências da emergência de políticos populistas, a gente tem que, de fato, saber classificar direitinho quem não é, o que é populismo e principalmente ser transparente, né? Eu acho que é uma característica importante de metodologia que eu sempre reforço nas aulas é essa ideia de ser transparente para poder ser criticado. Porque se eu tenho uma caixinha fechada em que eu não explico direito quais são os critérios que eu estou usando para definir as coisas, o que acontece? Ninguém pode me criticar, ninguém pode me questionar. E um aspecto bacana da ciência, não só da ciência política, mas da ciência de forma geral, é essa capacidade de acordo com alguns critérios, evidentemente, você ser criticado, você ser questionado sobre aquilo que você está concluindo, sobre aquilo que você está trazendo como sendo a tua análise. Agora, você comentou que existem várias maneiras diferentes de você aferir o fenômeno, identificar o fenômeno, e você olhou bastante para um aspecto de análise textual, né? Então, como que se busca essa evidência para analisar um conteúdo específico? Como que um texto pode ajudar a gente a definir quem é populista ou não? Ou como que discursos específicos de populistas podem ajudar a gente a definir, ou de políticos podem ajudar a gente a definir eles como populistas ou não? Acho que esse primeiro método que a gente vai tentar abordar aqui, ele é bastante interessante, e acho que é interessante para a gente começar a pensar um pouco da forma da gente entender e olhar isso, né? O texto que eu estudei aqui, que eu foquei na minha explicação, é um texto dos croatas, dois croatas que eu também não vou me arriscar a ler os nomes deles aqui, mas está voltado para essa análise textual, né? Um texto de 2018 que aplica esse método para tentar entender um pouco sobre o crescimento ou não desse movimento populista dentro da Croácia, né? A Croácia, dando uma breve contextualização histórica, depois do fim da União Soviética se estabeleceu um sistema bipartidário lá e, bom, começou a surgir na mídia e no senso comum a ideia de que a partir de 2010 em diante estava se crescendo um movimento populista no país, né? Então, bom, esses autores foram parar para analisar se realmente havia mais candidatos populistas e se realmente eles estavam ganhando força naquele contexto, né? E eles olharam para os discursos dos políticos, então? Isso, exatamente. A ideia da pesquisa, né, foi analisar o conteúdo de entrevistas de candidatos a presidente na Croácia entre 2009 e 2015. Então, o que eles faziam objetivamente? Eles procuravam menções explícitas nos discursos nessas entrevistas desses populistas ou desses candidatos possivelmente ou não populistas que eles deram em jornal, enfim. Então, qual que era o método utilizado? Eles buscavam nessas entrevistas menções explícitas a três fatores específicos, assim. O primeiro seria menções a elites, a ideia de elite. Então, se eles faziam essa menção e a forma como ele caracterizava essas elites, que isso é muito relevante, né? Se eles se colocavam como parte dessa elite ou se eles faziam uma condenação moral política dessa elite, né? O primeiro fator. O segundo era a menção, uma tentativa de aproximação à ideia de povo, né? Essa ideia, às vezes, bastante abstrata. Então, se eles faziam menções a experiências individuais, pessoais dessas pessoas que podiam, de alguma forma, se conectar com essa vida das pessoas na Croácia. Se havia alguma nomeação ou alguma menção a alguns valores vazios que poderiam, por exemplo, aproximar alguma ideia, algum senso comum dos croatas sobre a situação do país ao seu discurso. E, inclusive, até gírias ou palavras muito características assim, regionais da própria Croácia, fazia algum sentido para poder entender esse discurso populista, né?
Bom, uma terceira característica... Eu fico pensando, o que é o comer farofa e deixar cair no colo na Croácia? O que será? Pessoal que se aventurou aí pela Croácia nas últimas férias, ou trabalha, mora, o que é o cair farofa no colo? Mas é mais ou menos isso, né? A ideia assim, de que conecta com o povo imageticamente, simbolicamente, né? Sim, um pouco o que o povo estava, assim... A ideia que eles tinham de povo estava buscando naquele momento, o que eles queriam ver no candidato, né? Então, um pouco quem é o cidadão de bem lá, né? Qual era essa imagem que eles estavam buscando. E aí um terceiro fator também que é bastante interessante para tentar entender o fenômeno é um pouco quem esses candidatos colocavam dentro desse sujeito que seria a elite, né? Então, tanto esses candidatos, quem seriam essa elite, e também quais são esses valores vazios, enunciados, ajuda muito a gente a entender qual é o tipo de populismo, né? Porque, para além de dizer só se é populista ou não, precisa entender o fenômeno, acho que com maior complexidade, assim. Então, se a elite faz parte da elite econômica também, ou se essa elite é a elite intelectual do país, né? Enfim, podem ser professores, podem ser, enfim, banqueiros. A depender do perfil daquele candidato, ele vai colocar essas pessoas, essa elite, de forma diferente, né? Um ponto super importante é como que esse preenchimento se dá. Assim, eu não pareço exatamente um banqueiro, né? Não sei. Mas eu, como professor universitário, eu posso ser enquadrado como elite também, né? Justamente por conta dele ser um elemento vazio que vai sendo preenchido pelo populista como essa pessoa contra quem ele vai se posicionar. Então, se uma elite intelectual é vista de alguma forma como aquela responsável por levar o país para um lugar que não seria o desejado, ela vai estar, ou seja, professores, comunistas, esquerdistas, ela vai ser posicionada nesse mesmo lugar de elite que, eventualmente, um banqueiro, né? Isso depende muito de como são proferidos os discursos ou de como são posicionados os discursos desses políticos, né? Sim, tem muito a ver com isso, assim, porque é uma categoria que pode se moldar muito aos interesses daquele candidato, né? Então, desde servidores públicos também podem ser colocados, né? A gente tem tradições, vê em vários países isso de... a crítica ao serviço público é voltada para os servidores públicos. Então, falar que o serviço é ineficiente, que são pessoas que às vezes não trabalham. Então, a depender muito da característica dessa figura, isso pode ser moldado. E também a questão dos valores, né? Do que seriam esses valores vazios, esses enunciados que tentam unificar em torno de algum objetivo ou de algum valor até moral. Esse povo também ajuda a gente a identificar um pouco melhor, então, quem seria, né, esse candidato ou esse possível populista. E eles foram para o texto para olhar, né? Ou seja, era uma análise de conteúdo. Aqui uma nota metodológica importante, só para diferenciar um pouco o que é uma análise de conteúdo e uma análise de discurso, né? Embora todo discurso tenha um texto, a gente também entende que ele tem um subtexto. No caso da análise que foi empreendida nesse trabalho especificamente, eles não olham exatamente para o subtexto, né? E pouco para o contexto. Eles olham mais efetivamente para o texto. Discursos, então, podem ser textos que são analisados como textos, e a gente chama de análise de conteúdo quando o olhar é justamente sobre essa questão presente, ou seja, o que está lá, né? Tem outros tipos de análise que a gente chama de análise de discurso, que é uma família de análise qualitativa, mas que vai olhar para o subtexto, que vai olhar para o contexto. Não é o caso daqui, né? Então você pensa, mas então eles não olharam discursos? Sim, discurso é a forma textual pela qual os políticos se comunicaram. Fizeram um discurso, mas não é exatamente uma análise de discurso. É uma análise que analisa discursos, mas é uma análise que está olhando para o texto. Ou seja, para o que está presente mesmo, né? Uma coisa que é mais simples, mais direta e menos questionável, eu diria, né? Então, assim, tem até um elemento mais objetivo aí, né? Não é uma análise completamente objetiva, obviamente, mas tem mais esse elemento objetivo analítico. Então, eles vão lá, olham o texto e veem se estão presentes essas categorias. Exatamente. Eles procuram, assim, eles chegam a falar isso no texto, que são menções explícitas, né? Então, tem um certo grau de subjetividade, como você disse, porque eles precisam interpretar, às vezes, menções que, enfim, tentam entender o contexto do país, o contexto histórico, cultural. Provavelmente, se a gente fosse
lê como não conhecedores da Croácia, dificilmente a gente identificaria palavras ou gírias croatas naquele discurso, naquele texto, né? Então tem um grau de subjetividade, mas também busca essas menções mais explícitas. Perfeito. Agora, essa não é a única forma de identificar atitudes populistas, posturas populistas, né? E aí a Ana vai falar para a gente um pouco sobre os surveys, né? Surveys com especialistas, expert surveys. Tipo, eu sou um expert, então eu respondo a expert surveys. Surveys são feitos com pessoas que pretensamente, como eu, estudaram o tema, se dedicaram à pesquisa na área e podem falar se um político é populista ou não. É mais ou menos assim mesmo? Isso. Especificamente nesse capítulo do texto, né, a Nina, eu também não vou me arriscar nesse sobrenome, ela vai procurar por especialistas em 2 momentos diferentes. Primeiro, durante 2011, depois, durante 2015, na América Latina, especialistas de cada um desses países da América Latina, e ela vai fazer perguntas para eles, para que eles classifiquem os seus políticos enquanto populistas ou não. Não só os seus políticos, como também os seus partidos políticos, porque aí ela faz também uma comparação que é de grupo para indivíduo. É um outro tipo de análise, né? Você não está mais olhando para o que o candidato ou para o que o partido disse, mas você está olhando para o que os especialistas consideram daquilo, que o especialista que estudou, que entende do contexto do país, olha para aquele tipo de discurso que seja e o que ele entende enquanto populismo ou não. E eu queria entender, então, de você quais são essas contribuições que surgem da comparação entre as duas abordagens, que tem aparentemente o mesmo objetivo, né? Então, quero classificar populistas, mas de um lado eu estou olhando o que eles falaram, de outro lado eu estou olhando o que especialistas acreditam que são as posições deles. Isso, exatamente. Nesse texto, ela vai comparar uma primeira pesquisa que eles fizeram perguntando para os especialistas a partir de 2 métricas. Eles vão classificar o populismo só a partir de 2 métricas, uma que considera principalmente a questão do povo, da elite, e outra que considera mais o estilo informal. Então, os especialistas vão colocar esse partido, esse indivíduo, numa escala de 0 a 20. E depois, ela faz uma segunda análise em 2015, que esse populismo é classificado em 4 agora. Ela vai diluir esse conceito e vai fazer com que esses especialistas classifiquem o populismo a partir não só agora de 2 métricas, mas do dobro, de 4 métricas. Essa primeira, ela é efetiva porque, de fato, você está procurando especialistas e você vai ter algum tipo de resposta daquela pesquisa, especialmente quando você tem candidatos explicitamente populistas. Você vai ter isso mais claro nessa primeira pesquisa de 2 métricas, mas ela não alcança, a gente não consegue ver certamente os países onde o populismo é mais sutil, como no texto ela vai citar, por exemplo, o Brasil. O populismo é um pouco mais sutil, então essa primeira abordagem, uma classificação de 0 a 20, ela não consegue enxergar isso com tanta clareza. Então, porque você não sabe se o especialista, enquanto ele está olhando para aquela métrica de 0 a 20, se ele está considerando todo o texto da questão ou se algum aspecto do populismo se sobressai naquela classificação. E se um aspecto se sobressai, um populista ele vai acabar pontuando mais nessa métrica e talvez isso não seja... olha para o populismo que é escracho, explícito, mas quando há sutilezas nessa comunicação populista, onde o sistema político em si ele é mais sutil para o tipo de discurso, para o tipo de programa de governo, quando isso é um pouco mais sutil, essa primeira abordagem de uma métrica de 0 a 20 ela não é tão eficiente. Então, você vai pegar um pouco do que o Vicente falou, né, do populismo ele não ser um conceito tão fechado, rígido, é um conceito aberto. Você pode olhar para ele como um misto de ideias, você pode olhar para ele como um candidato que adota um estilo informal, você pode dar
destaque para diferentes tipos de populistas. Então, você comparar essas duas abordagens nos dão esse tipo de resultado, que você consegue visualizar melhor as sutilezas e você consegue visualizar também o que um populista leva em consideração, mais ou menos, em determinado contexto. E isso é muito comum da gente fazer em pesquisa quantitativa, ou quando a gente trabalha com variáveis que são difíceis de enxergar, né? O populismo em si, ele é um conceito difícil de enxergar. Então, ele pode ser estabelecido, nesse caso, como o que a gente chama de variável latente. Ou seja, uma variável latente é uma coisa que eu não consigo medir diretamente, ou que a medida feita diretamente, ela não é exatamente tão apurada. Então, o que eu faço? Eu meço coisas que estão em volta, ou coisas que compõem aquilo, né? Partes daquilo. E aí, medindo partes daquilo, eu consigo, a partir de uma técnica estatística de redução dimensional, tem várias técnicas diferentes, eu acho que ela usa análise fatorial nesse texto, né? Você consegue, então, combinar essas características para chegar numa medida só, mas que leva em consideração essas características específicas, o que garante um grau maior de detalhamento, né? E até de sofisticação na medida. Então, é bem interessante a proposta, e especialmente porque ela nota que existe uma melhora na medição. Ela consegue perceber que, de fato, medindo características de forma individualizada, você tem uma melhora, principalmente nos casos em que não tem muita diferença, assim, no meio. Então, bem no meiozinho, assim, é onde você consegue tirar a maior diferença, o que é bacana, né? Porque a gente está sempre buscando, na pesquisa quantitativa especialmente, por variação. A gente sempre está tentando entender variação, entender por que as coisas são diferentes umas das outras. Então, se você não consegue ver variação, você tem dificuldade de explicar, porque, né? O que você vai explicar o que não existe? Então, quando existe variação, é mais legal, porque você pode explicar por que as coisas estão variando. Então, é super importante, assim. São menos, como a gente fala assim, tem umas coisas meio técnicas em metodologia, claro, e que você, às vezes, precisa aprender, assim. Mas vale a pena, porque o ganho que você tem de capacidade de explicar as coisas, tipo, assim, compensa aquela curvinha de aprendizagem, assim. Eu acho que nesse texto dela, principalmente que ela está comparando dois momentos diferentes, tipo, ela está comparando primeiro 2011 e depois 2015, isso para explicar, existiu de fato, há um aumento de candidatos populistas, você está aumentando, existe uma onda de populismo de fato, ou agora a gente consegue, com esse novo método de pesquisa, analisar de forma mais prática o que já existia antes. Eu consigo, quando ela separa esse conceito, quando ela dilui esse conceito, você consegue visualizar sutilezas que você não conseguia antes. Então, não é que aumentou, não é que tem mais populismo na política, mas que você consegue analisar as coisas de uma maneira com uma qualidade melhor de análise, você consegue olhar para outros tipos de aspectos de maneira mais eficiente. Isso é particularmente interessante na América Latina, parece. Exatamente. Texto, né? Tem essa dimensão aí de melhoria analítica dos dados em relação à América Latina. Relação com a religião e política de segurança, né? Quer falar um pouco sobre essas dimensões? Exatamente. Ela vai... A partir, né, dessas perguntas com os especialistas, eles surgem no que o eleitorado da América Latina, o que os populistas da América Latina, eles levam em consideração. Porque na Europa são questões de imigração, são questões de economia. Na América Latina é um pouco diferente. Por isso que é importante você comparar as duas análises, porque isso te dá uma perspectiva de contexto, né? Na América Latina, o que o eleitorado pede e, como consequência, o que os populistas levam em consideração são também problemas de segurança, mas mais de segurança pública e principalmente de religião, né? O eleitorado populista da América Latina, ele vai tocar muito nas questões de religião, ele vai tocar muito nas questões de segurança, mas não
como na Europa, em segurança migratória, mas aqui em segurança pública mesmo, em questões de como você lida com as políticas de segurança. Isso parece ter muito mais peso aqui para a América Latina, especialmente nos países onde ela fala que o populismo se mostra mais, né, na Argentina, na Bolívia. Isso tem mais peso do que tem em outros contextos. É por isso que ela fala que é importante você analisar de uma forma qualitativa, de uma forma que você tenha absorva as sutilezas, porque isso não é identificável na primeira pesquisa, que leva em consideração só uma abordagem de 0 a 10, de 0 a 20 quanto ao populismo, mas já na segunda abordagem isso é muito bem visto, assim, essas sutilezas de levar em consideração a segurança, de levar em consideração o relacionamento com os Estados Unidos, isso também é mencionado no texto. Então, são essas sutilezas que acabam ajudando a classificar o grau de populismo entre um partido, dentro de um partido, e também o grau de populismo de um candidato em específico. Então, você está me dizendo, Ana, que existe uma relação entre lideranças religiosas e lideranças que têm uma forte preocupação com a segurança pública no suporte ao populismo, ou seja, essas coisas estão bem relacionadas. Isso, porque quando você olha para os populistas da América Latina, o que eles estão falando é sobre segurança, o que eles estão falando é sobre religião. Então, o que está alcançando um eleitor, para um populista chegar ao poder, para ter algum capital político, o que alcança o eleitor é quando ele fala desse tipo de coisa. Então, a gente pode, né, como consequência, fazer uma relação dos populistas da América Latina com a religião, eu acho que, por exemplo, olhando no contexto brasileiro, especialmente com os evangélicos, né, que tem essa onda bem forte, e dá para a gente ver isso no texto também, não na questão do Brasil, mas na questão do eleitorado, dos populistas olharem para a religião e para a segurança. Então, essas duas metodologias diferentes, elas conseguem, de alguma forma, classificar, né? Falar assim, tal partido é populista, tal político é populista. Isso, de alguma forma, eu acho que é importante para a gente enquanto estudioso do populismo, né? Mas tem um outro conjunto de pesquisas que a Alice vai comentar para a gente que tem um outro objetivo, né? Elas também são surveys, mas elas querem capturar ou compreender melhor um outro tipo de sentimento, não em relação a essa classificação dos políticos ou partidos enquanto populistas, mas um olhar para como a população está ativando essas atitudes populistas. Sim, são surveys de opinião pública, né, voltados para você entender, né, para as pessoas entenderem as atitudes populistas nos indivíduos. E, assim, é uma área menos abordada do que as outras, né, o populismo por demanda, né, a procura pelo populismo, e tem certos problemas para conseguir uma medida mais unificada e precisa. Então, as dificuldades que tem em relação a esse campo de estudo está voltada exatamente para a precisão. E, assim, como conseguir medir as atitudes populistas nos indivíduos. Então, assim, a construção de itens e escalas para conseguir medir as atitudes populistas nos indivíduos, ela tem que ser feita com uma seleção muito cuidadosa e adequada para poder se adaptar a cada contexto, ao contexto cultural, social e econômico de cada lugar. E para as pessoas entenderem também quando elas responderem, né? Porque uma diferença para o survey com especialistas é que os especialistas eles costumam concordar muito sobre essas avaliações. E por que eles costumam concordar muito sobre as avaliações? Porque as referências deles são muito parecidas, né? São muito próximas. Então, dificilmente uma pessoa vai, a partir dos critérios que foram elencados para classificar um político, especialistas que têm as mesmas leituras vão pontuar coisas muito divergentes, muito diferentes, né? A ciência, especialmente a ciência política, ela é feita por muitas aproximações. Óbvio que ela é feita por dissensos, mas ela também é feita por muitos consensos, e especialmente nesses casos em que as pessoas elas partilham tantos conhecimentos comuns e tantas crenças comuns. Tanto que quando você vai olhar para o gráfico em si da pesquisa, né, a questão mesmo dos dados, você vê que há muito mais consenso do que dissenso. Tem muito mais sobre a média é muito mais comum do que os casos em que há muito
o dado está muito fora do comum ali, está muito fora da perspectiva. Eles concordam, no geral, assim, eles concordam. Sim, e já para o público, no geral, né, esse desafio é muito maior. Porque parece um desafio meio bobo, assim, vamos perguntar para as pessoas o que elas estão pensando. Só que fazer pergunta é muito difícil. Principalmente se você não consegue equalizar essas expectativas, essas percepções, essas compreensões do que exatamente você queria saber, né? O que a gente chama ali de validade interna ali do seu instrumento de mensuração. É um desafio muito grande passar de um conceito para uma medida, né? O conceito é o apoio a populistas ou a gente chama de atitudes, mas é meio que as pessoas estão pensando, né? Atitudes é meio que uma tradução, não sei se é exatamente apropriada, mas é como a gente chama para as pesquisas de opinião pública, né? Atitudes. Mas, na real, ninguém está tomando uma atitude verdadeira porque as pessoas estão só respondendo um papelzinho ou um formuláriozinho. Mas a ideia é que elas estão, tipo, opinando sobre as coisas. Então, para que essa opinião seja feita de maneira consistente entre pessoas tão diferentes, é super difícil. Essa parte que a Alice vai comentar, ela diz respeito a uma demanda, né? Então, a gente falou antes do que seria oferta. Tipo, oferta o que é? Quem são os políticos ou partidos populistas ou não? Então, isso é a oferta. Isso é lá no mercado eleitoral, não me entendam equivocadamente. Mercado significa onde interagem a oferta e a demanda. Então, nesse tal mercado eleitoral aí, tem os políticos que estão lá para serem eleitos, então estão querendo ser eleitos. Essa seria a oferta, né? Mas tem os eleitores que vão votar ou não nessas pessoas. E aí, por isso que a gente chama de um lado da demanda por populistas. E como é que está essa questão sobre medir a demanda por populistas, por identificar se as pessoas de fato estão ficando mais populistas, não estão ficando mais populistas? Então, como eu disse, é muito difícil porque as pessoas são diferentes, elas têm percepções diferentes. E, assim, muitos surveys, eles não dão conta de medir isso, não dão conta de capturar todas essas atitudes ou então colocar uma medida mais precisa. O exemplo disso é o LAPOP, né, que é o Latin American Public Opinion Project, que é um projeto que desenvolve pesquisas na América Latina, pesquisas de opinião pública na América Latina, mas, assim, eles não têm medidas tão boas, porque muitas vezes, por exemplo, eles não têm clareza na definição do que é populismo, como é que a pessoa vai poder responder se eles não estão entendendo o que é. Eles têm problema com a tradução das perguntas, que não fica bem nas diferentes línguas, e também existem problemas das diferenças culturais, porque muitas vezes as diferenças culturais elas vão interferir como a interpretação da resposta vai ser feita. Entende? E aí o que acontece? Os autores do survey de opinião pública, dessa parte do livro, desse capítulo, que é o capítulo 6, eles vão propor a teoria de resposta ao item, a TRI, como um novo paradigma que pode vir a ter mais sucesso nas pesquisas de opinião pública, porque ele estima o quê? Ele considera o que cada pessoa responde a cada item e usa essa informação para estimar o quanto essa pessoa tem ou sabe sobre alguma coisa, sabe? Sobre aquilo que ele está sendo testado, vamos dizer assim. Sabe aquela ideia de variável latente? Ela está presente aqui também, só que de forma mais sofisticada em teoria da resposta ao item. Você conhece teoria da resposta ao item, você talvez não sabe, mas você conhece. De onde? O Enem aqui no Brasil, né, o Exame Nacional de Ensino Médio no Brasil, ele usa a TRI para conseguir corrigir as questões objetivas. Então, ele pode ser... Isso permite até que seja aplicado por várias vezes ao ano, se for possível. Inclusive, acho que em 2021, nós tivemos 2 Enems no ano, que foi o de 2020 e no final de 2021. Tiveram 2 Enems diferentes. Então, assim, a TRI, ela é um método usado para medir esse traço latente. E como é que ela consegue medir esse traço latente? Ela pega um conjunto de itens cuidadosamente selecionados e, através desses itens, ela consegue medir os diferentes níveis do traço latente que a pessoa pode apresentar. Então, assim, os itens eles podem ser questões de múltipla escolha, como é o Enem, questões abertas ou qualquer outra forma de avaliação que ele pode ser usado. Então, o modelo matemático do TRI, ele considera também não só a habilidade que a pessoa tem, o conhecimento que a pessoa tem, mas também a dificuldade do item para a pessoa.
Então, esses itens são calibrados. E aí, a partir dessa calibração, você pode ter... não é o caso aqui, né? Porque ninguém está preocupado vou tirar mais do que você em populismo. Sou mais populista que você, né? Acho que não é bem o caso. Que é o caso do Enem, porque se eu tiro mais do que você, seria preocupante. Mas ali, do mesmo jeito que no Enem, não tem problema você fazer uma prova tipo, no dia seguinte. Obviamente são questões diferentes, mas que conseguem ter sua dificuldade medida, né? Sim, e sim. O quanto que aquilo representa do traço latente de contribuição para uma variável latente total, né? Que as atitudes populistas nos indivíduos, né? Sim. Agora, esses autores eles também fazem propostas em relação à construção de itens, né? Eles se propõem de alguma forma a medir de um jeito diferente populismo, né? Nas pesquisas a gente pode perceber 3 dimensões, que é o populismo, o pluralismo e democracia. Então o populismo ele vai a essa abordagem política que é o povo contra as elites. Então as perguntas vão girar em torno de coisas como se os políticos comuns eles são mais confiáveis que os políticos experientes, se os políticos eleitos eles falam muito e fazem pouco, e questões desse nível. Enquanto que a dimensão do pluralismo ele vai se ocupar de entender se a tomada de decisões políticas elas têm que ter todos os pontos de vista ou então considerar os diferentes pontos de vista. E enquanto que a democracia ela vai é aquela crença, né, da governança democrática, e ela vai se ocupar de entender se os políticos eleitos eles devem seguir a vontade do povo, ou então se os políticos eleitos é necessário como é que eu posso dizer, se tem a necessidade de considerar os diferentes pontos de vista para conseguir uma liberdade ali política. É interessante que você está, de outra forma, também tentando se aproximar do mesmo tipo de percepção, só que na população, né? O problema é que, sim, você não tem como analisar os discursos ou os conteúdos discursivos de milhões de pessoas. E aí, qual que é a vantagem? Você consegue fazer isso usando um survey. Sim. Né? Se você pudesse usar as técnicas para, tipo, sei lá, entra no Facebook de todo mundo. Antigamente você meio que podia isso, né? Antes de ter uma política de dados em relação ao Facebook que não permitisse fazer leitura em massa de post, esse tipo de coisa, você conseguia, né? Agora você não consegue mais, já é mais complicado, né? A vantagem da análise textual, nesse sentido, que eu acho que é bem interessante, é que você consegue ver, como você disse, um pouco da variação, assim. Então, no meu texto específico que eu abordei antes, você conseguiu perceber o aumento de menções nesse sentido populistas, né? E não só aumento de menções em termos de gírias ou de expressões, mas também um pouco dessas características, assim, para o que essas pessoas estavam voltadas, né? Por que esses candidatos estavam se voltando para aumentar essas menções também. Então, isso, no sentido da oferta, ajuda a gente a entender um pouco também esse campo, né? Agora, em relação ainda, voltando um pouco à demanda, um aspecto que é interessante também desses surveys, assim, são as possibilidades que você tem com instrumentos específicos, né? Você citou o Lapop. O Lapop é super legal. Só que qual o problema? É muito difícil você colocar um monte de pergunta específica sobre populismo, né? Sempre que você empreende uma pesquisa desse tipo, uma pesquisa de opinião, ela tem um custo alto. Então, quando você coloca as perguntas de populismo no Lapop, na real você está reduzindo o custo. Essa proposta que os pesquisadores fazem sobre ter várias dimensões e medir com tri, ela tem um custo também, assim. Como é que fica isso em relação às pesquisas de opinião? Como é que é possível medir populismo se a gente tiver custos muito altos para conseguir conduzir essas pesquisas, você acha? Então, assim, como você disse, se tiver um projeto já pronto, uma pesquisa já pronta, fica muito mais viável, né? Mas, assim, fazer uma pesquisa do zero, começar a construir tudo bonitinho do zero, ainda assim eu vejo como uma forma muito difícil de conseguir capturar todas essas dimensões, ou então todas as atitudes populistas dos indivíduos, exatamente pela singularidade de cada um. E também pela singularidade dos contextos, de diferentes contextos. Porque, por exemplo, vai ter perguntas que vão ser mais informativas na América Latina, mas são menos informativas na Europa.
Entende? Tipo assim, o sentimento anti-elite vai ser mais informativo na América Latina, ou então na Europa o que vai ser mais informativo vai ser um outro tipo de pergunta que vai capturar melhor as atitudes populistas. Ou mesmo, por exemplo, essa coisa do apoio à democracia, né? Sempre que a gente faz as perguntas sobre o apoio à democracia, os resultados são eventualmente dúbios, porque muita gente fala que eu apoio demais a democracia, principalmente aquela que vigorou de 64 a 80, eu gostava daquela. Aquela democracia no Brasil que eu gostava, de verdade. Não é igual agora a ditadura do judiciário, né? Então imagina, as pessoas elas apoiam a democracia, que na verdade elas estão só, né, preciso fazer um disclaimer aqui, não sei, Henrique escreve ali embaixo, o que eu estava representando era um personagem, tá? O que acontece muito hoje é a pessoa tipo assim, não, eu quero a democracia, justiça, a voz do povo, mas ela desacredita totalmente das instituições democráticas. Vamos abaixar as instituições democráticas, acabou. Tipo assim, no que isso vai bater? Aí imagina a pessoa respondendo uma pesquisa de opinião pública dizendo isso. Tipo assim, não, você vai ter mais afinidade com a democracia, mas não, eu quero a derrubada das instituições. É isso. Como é que isso vai... Eu quero democracia, mas de verdade. Acabar com o Congresso, né? Eu fecho o Congresso. Entendeu? Porque aí é democracia do povo mesmo. Ainda mais o STF, que parece que tem que fechar mesmo, porque é a ditadura da toga. Então, sempre que você faz perguntas que abrangem conceitos que podem ser eventualmente disputados, como conceitos de democracia, é sempre mais complicado, né? E tem ainda um outro aspecto que a gente acabou não mencionando, que é um pouco a conexão dessas duas coisas, né? Então, assim, e aí vai ficar para um outro episódio, vai ficar para um outro... mas eu acho que vale a pena vocês darem seus pitacos aqui também, né? Será que essas coisas estão conectadas? Tipo... populistas, será que eles conseguem comunicar de um jeito que mudam as atitudes das pessoas? Eu acho que tem pessoas que já têm assim o pensamento populista, para não dizer atitude, que está só esperando para ser capturado. É tipo assim, a pessoa, você chegar e dizer assim, você acha que tem que derrubar essa elite, a pessoa nem falava sobre isso, aí de repente, não, tem que derrubar a elite mesmo, o pessoal que está no poder tem que sair, isso aí não está funcionando, aí entra outro no poder e vai repetir a mesma coisa. Então, assim, essa pessoa não sabe que tem essa demanda por populismo, mas ela não sabe às vezes que tem a demanda por pluralismo, que é tipo assim, chegar, você acha que deve ser considerado diferentes pontos de vista? Acho sim. Ela não sabe que tem, mas ela tem, e aí com isso você consegue capturar nesse survey de opinião pública. Não consegue bem todas as vezes, mas... estamos aí tentando a medida mais unificada e precisa possível, né? Legal. Eu acho que essa relação entre oferta e demanda é bem interessante, porque eu acho que tem uma interação ali entre os atores, né? Porque eu acho que um acaba incentivando a ação do outro, né? Então, quando um político vê a oportunidade de adotar um certo discurso que vai ter abertura dentro da sociedade, do eleitorado, por uma oportunidade de ser eleito, de aumentar a sua base, ele vai adotar esse discurso. Ele pode adotar esse discurso, é mais fácil e vai trazer resultados positivos. E da mesma forma, o eleitorado, as pessoas quando instigadas a pensarem coisas, ou terem certas opiniões, ou terem respostas para coisas que elas já estão sentindo, mas às vezes não sabem exatamente colocar, também acaba provocando essas pessoas, de certa forma, a adotarem certas posições, certas atitudes populistas também. Então, acho que fica para uma próxima conversa, mas essa relação entre a atitude desses atores diferentes dentro da oferta e da demanda é muito interessante. E o que será que os especialistas diriam disso, né?